Nós queremos saudar a igreja, aquele que nos assiste, que nos visita com a paz do Senhor Jesus. Queremos convidar a todos, aqueles que puderem estar de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, do capítulo 2, no versículo 8. O texto está projetado aqui, em especial, nós queremos convidar as crianças para estar lendo conosco esse texto, juntamente com a igreja, para lermos o texto que o Senhor tem nos dado para o culto dessa noite. Todos já localizaram? Então vamos juntos ler o texto. Todos. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Podemos assentar. Meus irmãos, hoje é um dia especial, né? Trata-se de um alerta. O Natal para nós, esse dia tão comemorado para nós, serve como um alerta. Alerta para a igreja que vive esses momentos que nós chamamos o momento profético, o momento do breve, tão esperado e tão acompanhado com muita ênfase e atenção. Porque nós sabemos que aponta para o cumprimento, né, das promessas que Deus fez para a igreja que estaria vivendo esse tempo do fim, esse tempo profético que nós estamos vivendo hoje. É impossível desassociar, né, datas históricas como essa das profecias, daquilo que norteia a vida da igreja. Porque a igreja vive em função daquilo que é profético. O que nos interessa não é simplesmente o histórico é muito interessante, mas principalmente para nós como igreja, o que chama a atenção da igreja, o que move a vida da igreja é estar atento aos sinais proféticos, né? O Natal é uma festa popular, né, que marcou, na verdade, o tempo do homem, né? O nascimento de Jesus foi um marco na história, né? Por isso que o tempo do homem, né, o cronos do homem, foi definido em dois tempos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então o Natal veio justamente marcar o nascimento de Jesus, veio marcar essa época. Mas o Natal também, nós vemos que havia muitos pronunciamentos dessa data pelos profetas, né? Era uma data que havia várias profecias apontando para isso. Nós não lembramos aqui de Miqueias, né? O texto vai ser projetado, mas Miqueias aproximadamente 1700 e poucos anos, 700 e poucos anos antes de Cristo, o profeta Miqueias escreveu no seu livro, no capítulo 5, no verso 2, eu vou pedir à igreja para acompanhar a leitura, para lermos juntos o texto, e diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós podemos observar que Deus, quando Ele mostra para o povo a respeito desse momento, era uma profecia que vinha justamente nortear um projeto que Deus tem para o homem. E o projeto que Deus tem para nós, para a igreja, para o homem de um modo geral, é um projeto eterno. Por isso que Miqueias, ele menciona desde os dias da eternidade. Ou seja, assim mesmo como Moisés, lá no Salmo 90, ele profetiza, tu és Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus. Miqueias também estava dizendo que essa profecia foi gerada na eternidade. E quando nós traçamos esse paralelo de Israel com a igreja, porque nós sempre afirmamos, né, que Israel é a figura profética do que acontece hoje com a igreja. O que se deu com Israel, nós podemos servir para nós de alerta, de ensino, para nos portarmos de uma forma a estar dentro desse projeto glorioso que Deus estabeleceu. Quando nós fazemos esse paralelo, nós vamos ver que, apesar de todas as profecias que falavam do nascimento do Messias, apesar disso tudo, Israel viveu a sua maior crise espiritual. Por quê? Porque Israel abandonou o projeto. Os reis,
os sacerdotes, principalmente os profetas, abandonaram aquilo que era o projeto de Deus. O tempo do breve que nós mencionamos para nós, mencionado com muita clareza, aliás, foi motivo de estudo durante todo esse ano no livro de Apocalipse, aponta para esse breve. O breve para Israel também aconteceu. Era os profetas anunciando o nascimento. Mas o que aconteceu? Os profetas se calaram. Não havia mais profecia. Ninguém queria ouvir a voz de Deus. O povo estava com seus olhos, com seus ouvidos fechados, agravados, para ver, para ouvir aquilo que Deus havia determinado. Então o que aconteceu? Israel se distanciou de Deus. E isso levou Israel a quê? A apostatar da fé. Israel apostatou da fé. Israel passou agora a ouvir a razão, a ouvir os conceitos filosóficos, grandes filósofos da época. Israel passou, em vez de ouvir a voz de Deus, Israel passou a ouvir a filosofia, a razão, as coisas que não vinham, que não procediam da eternidade. O nascimento de Jesus, quando aconteceu aquele fato, nós podemos ver, e a Bíblia relata sobre isso, Israel dormia, os religiosos dormiam, o sinédrio dormia, o mundo todo dormia. Restava apenas um grupo pequeno de pastores que estavam atentos aos rebanhos, que estavam em vigília, que estavam vigiando porque eles estavam dando importância àquilo de mais valioso para eles, que era o cumprimento da profecia que os profetas haviam anunciado. E meus irmãos, hoje eu pergunto para os irmãos, hoje, vamos voltar para o nosso tempo, será que é diferente? Será que os religiosos, será que a humanidade de um modo geral está preocupada em ouvir a voz de Deus? Essa data, Natal, para nós, como nós falamos, é um alerta, nos leva a uma reflexão. Que reflexão é essa? Não podemos, meus irmãos, meus amados, esquecer daquilo que a história nos ensinou, daquilo que o passado nos ensinou, daquilo que sucedeu com Israel, nós não podemos esquecer. Assim como miríades de anjos anunciavam o nascimento de Jesus, hoje também os sinais, os juízos, tudo que está acontecendo hoje dentro desse mundo que vivemos, né? Os sinais geofísicos, espirituais, políticos, sociais, tudo que tem acontecido hoje nos nossos dias aponta também para um momento especial, aponta também para o arrebatamento da igreja. E nós perguntamos aos irmãos, como que está o evangelho hoje? Como que está o cristianismo hoje? Como que está a humanidade hoje? Será que a humanidade hoje está, de fato, como os pastores lá estavam, vigilantes, vigiando? Meus irmãos, o evangelho dos nossos dias, ele se descaracterizou. Ele perdeu a sua missão, ele perdeu aquilo que Deus chamou, aquilo que o Senhor estabeleceu como obra de realização para a vida do homem. O evangelho dos nossos dias estão com os ouvidos agravados. O homem fechou os ouvidos. O homem não quer mais ouvir a Deus. O homem está voltado para filosofias também, para dogmas, para conceitos racionais. O homem se esqueceu que há um projeto que Deus estabeleceu de vida eterna para o homem. Do mesmo jeito que lá havia as profecias, Israel se esqueceu, Israel abandonou. Hoje também há uma profecia para nós como igreja. Uma igreja que nessa última hora está em ativa vigilância. Uma igreja que conhece, sabe muito bem de onde saiu, sabe muito bem onde está e sabe muito bem para onde vai. Uma igreja que está vigilante aos sinais, a tudo o que acontece à nossa volta, porque nós estamos vivendo esse momento do fim. E como diz o texto lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, na carta de Laodiceia, estará projetado aqui, a palavra de Deus nos fala, e eu vou pedir os irmãos para ler. Esse texto nós estudamos nesse domingo, aliás, 2 domingos nós estamos estudando esse texto, e ele diz para nós algo muito importante. Diz assim o texto, vamos ler, eu queria que todos pudessem ler comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
Meus irmãos, eu quero parar aqui. A palavra de Deus é se ouvir a minha voz, a voz de Deus. O homem dos nossos dias tem ouvido tantas vozes, mas é uma voz que traz aquilo que o homem mais precisa, porque o homem, por si só, ele tem sede, diz que a alma tem sede de Deus e sede do Deus vivo. Por isso que João, quando estava desterrado na ilha de Pátimos, por amor ao Evangelho, João até então, antes de estar na ilha, ele conhecia um Jesus totalmente diferente. Ele conhecia um Jesus que andava, debaixo de sol, poeira, um Jesus que era conhecido como filho do carpinteiro. Era esse Jesus. Mas lá na ilha de Pátimos, porque João teria uma missão muito grande, que é escrever o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, Jesus se revela a ele totalmente diferente. Se revela a ele como Deus todo-poderoso, A palavra de Deus diz com pés reluzentes, com cintos de ouro. E um detalhe, a sua voz era como voz de muitas águas. O que é a voz de muitas águas? É a voz que abafa todos os sons. É a voz que é capaz de tirar a tristeza, de tirar a angústia, de tirar as decepções, trazer a paz que o mundo não pode dar. Foi essa voz que João ouviu. É essa voz que a palavra em Apocalipse diz que o homem precisa ouvir. Uma voz que abafa os sons, uma voz que destrói as desilusões, que tira a tristeza. Porque o homem dos nossos dias tem ouvido tantas vozes, a voz que traz desesperança, tristeza, aflição, que desvia o homem do projeto. Mas nesse momento profético que nós vivemos, Deus tem estabelecido um projeto e essa voz tem sido ouvida no meio da igreja. Uma voz que transforma, que dá uma nova forma de vida, uma voz que traz para o homem uma expectativa de uma vida melhor, de um futuro melhor, que é a vida eterna. E foi essa voz que João ouviu. E é essa voz que o livro de Apocalipse faz. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, condicional, Nós precisamos abrir a porta. Mas se nós abrirmos, ele vai entrar, vai cear conosco aqui e nós cearemos com ele na eternidade das bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, esse dia é um dia especial. Natal, como nós falamos, é um alerta. É um alerta para a igreja que está vigilante, para aqueles que estão esperando o cumprimento das profecias. Israel dormiu no passado, Israel desprezou a profecia. Nos nossos dias, o evangelho, o cristianismo também tem esquecido daquilo que é profético. Mas há um povo que tem ouvido a voz do Senhor. Há um povo que tem dado valor à palavra de Deus. Há um povo que nesse momento, onde nós vimos os sinais se cumprindo, nós olhamos para o alto, porque sabemos que de lá virá a nossa redenção. Porque em breve Jesus virá em glória com seus anjos. Do mesmo jeito que anunciou os profetas, hoje também a igreja aguarda esse dia, quando o Senhor virá em glória com os anjos no céu, para buscar uma igreja que está preparada, que está vigilante. É Natal. Maranata, o Senhor Jesus vem. Que o Senhor possa abençoar a todas as famílias aqui, que você possa levar para sua casa esta palavra, uma palavra de esperança, uma palavra que marca o momento profético da igreja. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.